Fala pessoas, muito bem-vindos aqui no canal Matemática Sem Limites, professor Portugal falando. E hoje nós vamos começar uma playlist de geometria analítica. Já tem material de geometria plana, tá saindo material de espacial e hoje nós vamos começar a nossa geometria analítica, beleza? Bom, se você curtir esse material, peço desde já que você deixe aquele like no vídeo, compartilhe com seus colegas, se inscreve no canal, aciona o sininho, muito importante dar aquela moral se você curtiu o conteúdo, beleza? Bom, vamos lá, olha só. Primeiro, o que seria a geometria analítica, né? A geometria analítica é uma relação entre geometria e álgebra. Bom, de forma prática, o que a gente vai fazer? A gente vai usar conteúdos algébricos para resolver problemas geométricos, tá? São problemas, são elementos da geometria, mas a gente vai resolver por princípios algébricos, beleza? Bom, para isso a gente vai usar um camarada que vocês já estão acostumados, vocês já viram na playlist do professor Guido de funções e tudo mais, o plano cartesiano, tá? Vamos introduzir aqui, vamos comentar rapidinho sobre o plano cartesiano, mas vocês já conhecem. Show de bola? Vamos lá, olha só, qual que é a ideia do nosso plano cartesiano? Você tem dois eixos, tá? Esse camarada aqui é o eixo X, esse camarada aqui é o eixo Y, abscissas e ordenadas. Qualquer ponto do seu plano, ele pode ser representado por uma coordenada em X, que é o deslocamento que ele teve, vamos dizer assim, para a direita e para a esquerda, e ele é representado por uma coordenada no eixo Y, que é o deslocamento dele para cima e para baixo. Qualquer ponto você pode representar dessa maneira. Então, a forma genérica para um ponto seria o ponto x, y, ok? É uma forma de você representar qualquer ponto no seu plano, ok? Bom, vamos fazer alguns exemplos para clarear essa ideia. Olha só, o ponto A, ele tem coordenadas x igual a 2, y igual a 3. Olha só, a coordenada x é de deslocamento na horizontal, ou seja, ele andou duas unidades para a direita, tá positivo, tá? O x para a direita ele é positivo, para a esquerda ele é negativo. O y para cima positivo, para baixo negativo. Então, ó, dois camaradas para a direita, ele andou duas casinhas para a direita. Depois ele andou três casinhas para cima. O y aqui é positivo, tá? Então, depois que eu andei duas para a direita, eu vou andar três para cima. Esse aqui é o nosso ponto A. Ok? Pronto, está representado no plano. Ele é um ponto A de coordenadas 2 e 3. Beleza? Mais um exemplo, Portugal. Tá bom? Então, ó, o ponto B, menos 1 e 5. O X, ele andou uma casa para a esquerda. Percebe que é negativo? Então, uma casinha para a esquerda. Então, tá aqui, tá? Uma casinha para a esquerda. Depois, o Y é positivo, 5 casas para cima. Então, ó, vamos subir 5 casinhas com esse menos 1 aqui. Pronto. Esse camarada está mais ou menos aqui. Esse aqui é o ponto B. Ok? Ponto C, 0 e menos 2. O x é igual a 0. Ou seja, ele não se movimentou nem para a direita, nem para a esquerda. Depois eu tenho y igual a menos 2. Ele desceu duas casinhas. Então, nosso ponto C ele está aqui. Ok? Quando x é igual a 0, ele está exatamente em cima do eixo y. Quando y é igual a 0, ele está exatamente em cima do eixo x, beleza? Então, esse aqui é o nosso ponto C, ok? Bom, falta o ponto D, menos 3 e menos 1, tá? Ou seja, o x ele andou 3 casas para a esquerda, está negativo. Então, 1, 2, 3 casas para a esquerda, está mais ou menos aqui. E menos 1, ele desceu uma casinha, o y é negativo. Então, ó, esse camarada está aqui. Esse aqui é o seu ponto D, ok? Espero que tenha ficado claro esses conceitos de ponto no seu plano, tá? Só olhar, o x é sempre o primeiro, o y é sempre o segundo, ok? Para a direita positivo, para cima positivo, para a esquerda negativo, para baixo negativo. Show de bola? Bom, só que se às vezes você não tem todas essas informações para marcar esse plano, ok? Às vezes a questão fala só o seguinte, candidato, esse ponto está no segundo quadrante, terceiro quadrante. O que significa isso, Portugal? Olha só, vamos pegar um plano cartesiano vazio, ele é dividido em 4 partes iguais, tá? Então aqui são 4 ângulos de 90 para determinar esses quadrantes, ok? Então olha só, o comportamento vai ser sempre o seguinte, ó. Esse cara aqui é x positivo
e aqui é y positivo. Então, tu vai começar onde os dois estão positivos, que é essa parte aqui. Esse camarada aqui, ele é chamado de primeiro quadrante. É a primeira parte dessas 4, tá? E aí você vai rotacionar no sentido anti-horário. Então, esse cara aqui é o seu segundo quadrante, terceiro quadrante, terceiro quadrante, tá? E quarto quadrante. Então, às vezes, você não tem a informação completa aí do seu ponto, mas a questão te fala, ele está no terceiro quadrante. Falou que ele está no terceiro quadrante, o que você sabe? Que ele está, vamos dizer, aqui, ó. Então, você sabe que o x ele é negativo e o y ele é negativo, porque andou para a esquerda e para baixo. Ah, Portugal, o ponto está no segundo quadrante. Beleza, está aqui, ó. Vamos supor. É mais ou menos aqui. Então, significa que o x está negativo, ele foi para a esquerda, mas o y está positivo, ele foi para cima. Beleza? Então, essa é a ideia de você trabalhar com seus quadrantes. Bom, agora que a gente já introduziu o ponto, a gente já sabe trabalhar com isso, a gente pode introduzir uma camaradinha muito interessante também, que é a ideia de ponto médio. Tá? Vamos considerar dois pontos, pontos A e ponto B. Então, olha só, esse camarada aqui é o ponto B, e esse camarada aqui é o ponto A, ok? Quando você traça um segmento que vai até o A e o B, existe um ponto, que é esse camarada aqui, vou chamar de ponto M, que ele está exatamente no meio do caminho, tá? Sempre vai existir um ponto que está no meio do caminho, beleza? A distância da sua casa para a casa do seu amigo, vai existir um ponto que está exatamente no meio desse caminho. Sempre tem um ponto no meio do caminho, ok? A nossa ideia é determinar esse ponto. Olha só. Vamos imaginar um caminho, uma estrada, que você acessou a estrada no quilômetro 3, ok? Você acessou a estrada no quilômetro 3 e foi até o quilômetro 7, ok? Bom, onde seria a metade do caminho nessa estrada? Bom, a metade do caminho é o 5. Mas por que o 5, né? Porque ele tem uma diferença de 2 casas para o 3 e de 2 casas para o 7. Tá bom. Mas e se não for tão óbvio essa metade aí? Olha só, o caminho é somar esses camaradas, somei o 3 com 7, 3 mais 7, e depois você vai dividir por 2, que você vai encontrar o cara que está no meio do caminho, tá? Então vai ficar 10 por 2, e aí, beleza, você sabe que é o 5. Ok? Só que nesse caso aqui, no plano cartesiano, você tem duas operações parecidas com essa. Uma para o eixo x, outra para o eixo y. Ok? Então, olha só. Deixa eu apagar esse camarada aqui. Opa, deixa eu apagar esse camarada aqui. O que nós queremos aqui? Eu quero repetir essa operação, só que agora tanto para o eixo x quanto para o eixo y, tá? Então, olha só. Primeiro, vou descobrir o meu xm, ok? Que seria a metade do caminho só na horizontal, só no x, beleza? Então, o meu xm, ele pode ser dado por essa operação que a gente acabou de falar. Você soma os dois extremos e divide por 2. Então, a coordenada x do ponto médio, ele é xa mais xb sobre 2. Só isso, tá? A coordenada y do ponto médio, ele vai ser dado por ya mais yb sobre 2. Só isso. Então, se você quiser o ponto médio, tu vai fazer uma conta para o x, uma conta para o y. Beleza? Show de bola? Preparados para aquilo? O exemplo? Olha só, deixa eu chegar aqui um pouquinho para cima, para a gente poder armar um exemplo aqui. Olha só, vamos considerar um ponto A, coordenadas 2 e menos 4, e um ponto B, coordenadas 5 e 8. Ok? Quem é o ponto M que está nessa metade do caminho? Bom, o ponto M, ele vai ser dado por... Bom, primeiro, coordenadas em x, ok? Então, você tem um 2 mais 5 sobre 2. Coordenadas em y, menos 4 mais 8 sobre 2. Beleza, você vai encontrar daqui o seu ponto médio, ok? 2 mais 5, 7 sobre 2. Menos 4 mais 8,
4 positivo. Sobre 2, 2. Pronto, você achou o seu ponto médio. Ah, Portugal, deu fração, não tem problema. Portugal, deu negativo, não tem problema. Deu 0, não tem problema, tá ok? Achou o seu resultado, tá ali o seu ponto médio. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Bom, seguindo a mesma ideia, você tem o baricentro, tá? Lembra da geometria plana que a gente definiu o baricentro sendo o ponto de encontro das medianas? Bom, então você imagina que a mediana que sai do C vai passar pelo baricentro, ok? Claramente passou aqui, ó, tá? A mediana que sai do B vai passar pelo baricentro, a mediana que sai do A vai passar pelo baricentro. Bom, você teria um trabalhinho aí, teria que trabalhar com aquelas relações de mediana e tudo mais. Bom, para você não ter esse trabalho, na geometria analítica, você tem uma conta, uma fórmula para te poupar esse caminho, tá? Bom, qual que é a ideia? Como tu está falando de pontos médios, você pode calcular a média entre as coordenadas dos vértices desse triângulo. Então, olha só, o ponto G, tá? O ponto G é o baricentro. Ele vai ser dado por média aritmética das coordenadas em x, média aritmética das coordenadas em y. Então, olha só, o ponto G ele é dado por xa mais xb mais xc, isso tudo sobre 3, porque agora são 3 pontos, ok? As coordenadas em y, ya mais yb mais yc, isso tudo sobre 3, beleza? Parecido até com a ideia do ponto médio, mas nós estávamos trabalhando com 2 pontos, agora nós estamos trabalhando com 3 pontos, que são os vértices desse triângulo, beleza? Então, para você que não sabia encontrar o ponto G, é esse camarada aí, esse aí é o baricentro do nosso triângulo, beleza? Bom, e aí temos uma fórmula também muito interessante para fechar essa primeira aula de analítica, que é a distância entre esses 2 pontos, tá? Então, eu vou pegar um ponto A, que tem coordenadas xa, ya, vou pegar um ponto B, que tem coordenadas xb, yb, ok? Quanto vale o segmento que vai do A até o B? Olha só, qual vai ser a maldade da coisa? Eu vou prolongar esse ya até chegar aqui, nessa reta que passa em cima do xb, tá? Esse triângulo aqui, por um conceito de paralelas e transversais, esse ângulo aqui é de 90 graus, ok? Esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Olha que interessante que está ficando. Eu sei quanto vale esse cateto? Sei, tá? Essa distância é o maior menos o menor. Se você foi do 2 até o 5, quanto que você percorreu? 5 menos 2, tá? Então, nesse caso, eu tenho yb menos ya, ok? O maior menos o menor. Aqui é a mesma ideia, eu tenho xb menos o xa, beleza? Então, olha só, eu tenho um triângulo retângulo, eu sei quanto valem os catetos. Eu quero descobrir quanto vale esse segmento que determina a hipotenusa desse triângulo. Ou seja, eu quero descobrir o AB. Percebe que, se você aplicar um pitzão, AB ao quadrado é igual a yb menos ya ao quadrado mais xb menos xa ao quadrado. Ok? Você simplesmente aplicou um pitzão aí, um Pitágoras. Ok? Bom, esse AB, normalmente a gente vai trocar por distância. É a distância que você quer encontrar. Beleza? E aí, esse quadrado, a gente costuma passar para lá em forma de raiz. Beleza? Ah, e Portugal, não tem que ser mais ou menos a raiz? Nesse caso, não, porque eu estou falando de distância, e distância é sempre positiva. Tu não consegue andar menos 8 metros, tá? Então, distância é sempre positiva. E aí, só para ficar bonitinho, vamos colocar o x na frente do y, tá? Apenas o habitual. Então, vai ficar xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Ok? Pronto, você tirou a distância entre 2 pontos. Ok? xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Somou esses camaradas, colocou dentro da raiz, você vai encontrar a distância. Beleza? Portugal, é importante a ordem do xb com xa e do yb com ya? Nesse caso, não, tá? Porque a subtração de um e de outro em módulo dá o mesmo resultado. E aí, como você está elevando ao quadrado, o resultado vai ficar sempre positivo, então você não precisa se preocupar.
tá? Pode ser YB menos YA ou YA menos YB. Nesse caso aqui de distância, vai dar no mesmo, ok? Eu sei que vocês querem, então, ó, um exemplinho. Vamos pegar um ponto A, vamos dar coordenadas para ele, 6 e 10, beleza? E eu vou pegar um ponto B, que vamos ter coordenadas 2, ok? E 7, tá? 2 e 7. Eu quero a distância entre o ponto A e o ponto B, ok? Bom, vamos para a fórmula. Olha só como é que vai ficar esse camarada. Deixa eu chegar um pouquinho para o lado. Como é que vai ficar esse camarada? A distância entre o A e o B, ele é dado por raiz quadrada de XA menos XB, XA menos XB ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado, isso tudo dentro da raiz, beleza? Isso tudo dentro da raiz. Bom, vamos substituir esses pontos. Percebam aqui eu tenho XA e YA, aqui eu tenho XB e YB, ok? Bom, substituindo esses pontos, o que eu tenho? A distância AB, ela vai ser dada por raiz quadrada de XA menos XB, é 6 menos 2 ao quadrado, mais YA menos YB, 10 menos 7 ao quadrado, fechou essa raiz, ok? Então, a distância AB vai ser dada por raiz quadrada de 6 menos 2, 4 ao quadrado, 10 menos 7, 3 ao quadrado, ok? Então, eu tenho AB igual a raiz quadrada de 16 mais 9, ok? E 16 mais 9 vai dar 25. Então, eu tenho AB igual a raiz de 25. Então, eu tenho AB igual a 5 unidades. Pronto, descobriu essa distância, ok? Não se assuste se o resultado ficar como uma raiz não exata. É comum, né? Nem sempre vai cair um resultado bonitinho assim. Mas essa é a ideia, ok? Senhores, essa foi a primeira aula da nossa geometria analítica. Vamos fazer muitos exercícios nas próximas aulas. Vamos seguir com o conteúdo. Então, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, é muito importante para a gente. Compartilha, posta nas redes sociais se você curte o nosso trabalho. Beleza? Forte abraço. Até os próximos vídeos.